Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar o nosso conteúdo de planejamento de fármacos? Para quem não me conhece, eu sou a professora Lorane Asmelin e na aula de hoje nós vamos falar sobre farmacóforo. Se interessou pelo assunto? Então não se esqueça de, antes de continuar o vídeo, dar o like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Temos muita novidade vindo por aí. Vamos para a aula? Então vamos ao nosso conteúdo de química farmacêutica, vamos continuar o nosso conteúdo de química farmacêutica falando sobre planejamento de fármacos. A nossa aula de hoje, como eu já falei, é sobre farmacóforo. Bom, no planejamento de fármacos, nós, todas as aulas nós falamos, relembramos como que é esse caminho desse planejamento, estamos falando de etapa por etapa, ok? Já falamos sobre identificação dual, identificação da doença, do alvo, falando quando fármaco, quando é receptor, enzima, falando de encontrar o protótipo, como que ocorre a relação estrutura-atividade, e hoje nós vamos falar especificamente no item 6, identificar o grupo farmacofórico, ok? E o que é o farmacóforo? O farmacóforo, ele define os grupos importantes envolvidos na interação, tá? Então eu vou saber quais são esses grupos importantes para que eu observe a atividade biológica. Além disso, uma vez esses grupos definidos, eu também, através do farmacóforo, vou definir as posições relativas dos grupos de interação, tá? Então eu sei aonde eles vão estar, eles precisam estar presentes. Para isso, eu preciso conhecer a conformação ativa, ou seja, qual é a estrutura química responsável, qual é a conformação daquela estrutura química responsável em promover aquela interação e consequentemente, a atividade, tá? E o farmacóforo é importante para o planejamento de fármacos, assim como para a descoberta de novos fármacos, tá? Farmacóforo é uma etapa importantíssima no planejamento, ok? Bom, falando de farmacóforo, vamos iniciar falando da estrutura 2D do farmacóforo, tá? Na estrutura 2D, eu vou definir o esqueleto mínimo que conecta importantes grupos de interação. Então, eu vou conhecer o mínimo que eu preciso numa estrutura química para que ela promova aquela atividade que eu gostaria que ela tivesse, tá? Que eu estou planejando aquela minha molécula. Aí vamos dar o exemplo da morfina, certo? Então, na morfina, para ela ter a sua atividade analgésica, o que ela precisa ter na sua estrutura química? Ela precisa ter esse grupamento aqui, esse fenol aqui, então esse anel aromático, essa hidroxila nessa posição e o nitrogênio. Além disso, eu preciso que eles estejam separados exatamente por esse número de átomos, ok? Para que eles estejam na posição correta, então eu preciso ter esse espaçador. Então eu defini os grupos, tá? Mas eles precisam ter esse espaçador, certo? Então quando nós, uma vez isso identificado, eu começo a fazer, olha, essa é a minha estrutura mínima que eu tenho que ter em analgésicos opioides, certo? O que acontece? Quando eu observo as estruturas químicas de outros, analgésicos opioides, além da morfina, observo que eu tenho exatamente, aqui o fenol, aqui o nitrogênio e o espaçador. O fenol, o nitrogênio e o espaçador, ok? É definida a estrutura química. Observem que eu estou falando de uma estrutura 2D, tá bom? Ó, fica exatamente tudo muito bem definido, certo? Agora, e o farmacóforo 3D? Para eu definir o farmacóforo 3D, eu preciso saber o quê? As posições relativas no espaço de importantes grupos de interação. Observe que lá no 2D, eu defini os grupos, Mas no 3D, no farmacóforo 3D, esses grupos eu preciso saber aonde eles vão estar posicionados naquela minha estrutura química, ok? Então, um exemplo.
eu tenho aqui meu anel aromático, a minha hidroxila aqui, né, esse meu grupamento fenol, e eu preciso saber qual a posição que eles vão estar, qual o comprimento, né, em relação ao nitrogênio, qual é a distância que eles precisam estar, em qual ângulo eles precisam estar presente para promover a resposta esperada, certo? Bom, então, voltando aqui para nossa morfina, já tenho os grupos importantes, sei do espaçador, certo? Aí eu vou para a estrutura 3D, certo? E faço a análise dessa estrutura 3D. Então, aqui eu tenho o anel aromático, eu tenho o oxigênio, eu tenho o nitrogênio, tá? Então, tudo bem definido. Agora eu começo a analisar as posições, ok? Aqui eu consigo definir, então, uma vez, né, que eu sei aonde eles estão localizados, eu começo a entender a distância, eu começo a saber a distância que eles precisam estar posicionados para poder promover essa resposta analgésica, tá? E os ângulos, tá? E os ângulos que eles vão, né, precisam estar para promover também essa resposta, certo? E quais são os tipos de interações do farmacóforo, tá? Então, os tipos de interação definem a posição relativa no espaço das interações necessárias à atividade, tá? Definir os grupos, definir a posição, agora eu preciso definir a posição dessas interações, ok? E quais são essas interações? Aceitador de interação de hidrogênio, doador de interação de hidrogênio, interação de Van der Waals e a ligação iônica, tá bom? Esses são alguns tipos de interação, certo? Então, aqui eu defini já o farmacóforo 3D, aí eu vou definir os tipos de interações. Então, por exemplo, lembra lá do meu oxigênio? Esse oxigênio ele pode ser um aceitador de interação de hidrogênio ou um doador. Na minha região aromática, lá no meu anel aromático, eu vou fazer uma interação do tipo Van der Waals. E lá no nitrogênio, eu posso ter uma interação do tipo doadora de hidrogênio ou eu posso ter uma ligação iônica, ok? E a conformação ativa? Lembra que eu preciso conhecer os grupamentos, os grupos importantes, preciso conhecer a posição e eu também preciso conhecer a conformação ativa. E o que é a conformação ativa? É a conformação daquela minha molécula adotada, né, então por um fármaco, que aí eu sei que ele vai promover o efeito desejado, quando esse fármaco se liga ao meu alvo, quando ele interage ao seu alvo, ok? E produz o efeito desejado, tá? Então, eu já tenho uma estrutura química, ela tem uma estrutura que ela é mais estável, ela sem estar interagindo com uma outra molécula. No momento que ela começa a interagir com outra molécula, o que acontece? Ela começa, né, a partir do momento que ela tem ligações rotacionáveis que permitem essa flexibilidade, ela começa a mudar a sua conformação, ok? Até o momento que ela tem uma conformação ativa, que é a conformação em que ela produz o efeito desejado, certo? É necessária a identificação da conformação ativa para identificar o farmacóforo 3D. Então, eu preciso conhecer a conformação ativa, ok? A análise conformacional identifica possíveis conformações e suas estabilidades. Então, aquela minha molécula, né, que ela tem essa certa flexibilidade, o que vai acontecer? Ela vai ter várias conformações e essas conformações eu vou fazer o estudo para ver qual que é a que promove o efeito, qual que tem a melhor estabilidade. Então, eu faço toda essa análise conformacional, ok? A análise conformacional, ela vai ser mais difícil para moléculas muito flexíveis, com grande número de conformações. Por quê? A partir do momento que eu tenho um número, né, muito grande de ligações rotacionáveis, isso permite que aquela minha molécula tenha várias conformações. E essa análise, logicamente, ela vai ficar mais difícil, ok? É mais fácil comparar a atividade de análogos rígidos, porque se a minha molécula ela é um pouco mais rígida, vai fazer com que ela tenha poucas conformações, certo? Um exemplo é a dopamina. A dopamina, ela tem duas ligações rotacionáveis, então ela vai permitir uma certa flexibilidade. Mas se eu quiser, por exemplo, né, que ela não tenha essas ligações rotacionáveis, quero que ela se torne uma molécula mais rígida,
o que vai acontecer? Eu posso pegar essas duas ligações rotacionáveis e fechar um anel, ok? E fazer com que essas ligações elas fiquem bloqueadas. Dessa forma, eu não vou ter um número maior de conformações, ok? E o farmacóforo no sítio de ligação, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho um sítio de ligação, onde eu tenho o aspartato, a serina e a fenilalanina. No momento que eu tenho esse sítio de ligação e esses meus resíduos de aminoácidos, eles têm as suas cadeias laterais que vão permitir essa interação em algum tipo de interação específica. Por exemplo, aqui, né, no meu aspartato, o que eu vou ter? Na minha molécula, né, que vai interagir, eu tenho que ter um centro básico ou um centro positivo para ele poder interagir com o centro negativo desse resíduo de aminoácido de aspartato, ok? Aqui na serina eu tenho uma hidroxila, que ela pode fazer o quê? Ela pode ser uma aceitadora de interação de hidrogênio ou uma doadora de interação de hidrogênio. Então, aqui, a minha molécula, ela tem que ter um grupamento ou aceitador ou doador, certo? E a fenilalanina, para ela poder interagir na minha molécula-alvo, eu tenho que ter um centro aromático, certo? Então, definido isso, conhecendo o meu sítio de ligação, eu conheço o farmacóforo do meu sítio de ligação e já sei que eu tenho que ter esses centros, certo? Bom, um exemplo aqui, o triângulo do farmacóforo para a dopamina, certo? Então, aqui, quando eu analiso, observo que aqui eu tenho, né, no meu grupamento, eu vou ter as hidroxilas, aqui o anel aromático e aqui a minha amina, ok? Já consigo definir o triângulo do farmacóforo. Na minha molécula eu tenho um grupamento aceitador ou doador de hidrogênio, aqui também, aqui eu tenho a região aromática e aqui eu tenho um centro básico, tá bom? Bom, entenderam sobre farmacóforo? Não se esqueçam, esse é um conteúdo, essa é uma etapa importante, né, no meu planejamento de fármacos. Esse faz parte do meu capítulo 13, lá do meu livro do Patrick, como vocês sabem, é a nossa referência das nossas aulas. Então, muito obrigada, até a nossa próxima aula e nos vemos em breve. Tchau, tchau!